Bem, para a aula de hoje a gente vai fazer uma restauração do sistema operacional Windows 10, que eu vou simular um dano na inicialização que vai ocasionar a perda dos arquivos da pasta que a gente chama de reservada pelo sistema. Essa pasta ela tem ao todo mais ou menos uns 500 e poucos megabytes e ela armazena algumas subpastas e alguns arquivos necessários para a inicialização do sistema. E às vezes ocorre alguns problemas nessa pasta e é muito importante a gente saber como restaurar essa pasta de uma forma bem fácil, utilizando uma mídia de instalação, no caso a própria mídia de instalação do Windows 10. Também o próprio Windows na pasta que fica armazenada dentro do disco local, ele possui um backup, ele possui os arquivos necessários para restaurar essa pasta, ou melhor, essa partição chamada reservada pelo sistema. Pode notar que meu Windows aqui está rodando numa máquina virtual e eu vou executar um procedimento que vai ocasionar na perda dessa partição, ou melhor, na perda dos arquivos que ficam nessa partição. Isso vai ocasionar também um problema no sistema de inicialização do Windows, onde ele não vai conseguir ser mais reinicializado de forma correta. Então eu vou desligar ele aqui e vou executar esse procedimento. Bom, aí a gente tem mais ou menos um exemplo de como vai ficar a tela do equipamento quando a gente reiniciar o sistema operacional e ele sofrer algum tipo de dano na partição reservada pelo sistema, né? Aquela partição onde ficam os dados responsáveis pela inicialização do meu sistema operacional. Então, nesse caso, se eu reiniciar o computador, ele vai voltar para essa tela dizendo que houve uma perda, né, dessa minha unidade de disco. Geralmente a gente faz somente um procedimento de configuração do computador, mudando aí o sistema de inicialização e trocando ele para o disco rígido, mudando a ordem de boot ali. Mas tem situações que aquilo não funciona, é algum erro grave que ocorreu no sistema de inicialização do teu Windows, então teria duas opções: tentar recuperar ou, quem sabe, reinstalar o sistema novamente. Aqui eu vou simular um dos primeiros processos que a gente faria, né? Vou fechar essa máquina virtual e vou simular como se eu tivesse conectado no meu drive de DVD um pendrive de boot com uma ISO de instalação do próprio Windows, né? Eu vou reiniciar o computador com esse pendrive plugado. Teclo Enter para começar o programa de instalação. Esse procedimento já foi mostrado no vídeo anterior, né? Procedo como se fosse fazer a instalação do sistema. Clico no botão reparar o computador. Tá? E tem a opção aqui para desligar a máquina ou soluções de problemas. Bom, geralmente, se algum erro referente à inicialização, eu tenho esse reparo de inicialização, onde eu posso corrigir problemas que estão de alguma forma impedindo o carregamento do sistema operacional. Tem outras opções aqui, como por exemplo restaurar o sistema a partir de um ponto de restauração que eu já tenha salvo no próprio computador. Isso aí geralmente ocorre quando algum driver é atualizado e acaba corrompendo a inicialização do sistema. Tá? Nesse caso eu não tenho nenhum ponto de inicialização, então eu não consigo fazer esse procedimento. Recuperar o sistema através de uma imagem, tá, do sistema.
utilizar o prompt de comando, ou seja, comandos para fazer essa recuperação aí, e desinstalar alguma atualização que possa ter danificado a inicialização do meu sistema. Bom, esse aqui seria o mais comum, onde ele vai diagnosticar o PC, verificar o que pode estar ocorrendo e o que ocorreu, ou se ele vai ser capaz de corrigir essa falha aí, se for uma perda de algum arquivo, alguma coisa. Bom, aí nós deparamos com a seguinte mensagem do sistema de reparação de inicialização, né? Ele está dizendo que não pôde reparar o computador e pede para eu voltar para as opções avançadas e tentar reparar o computador ou desligar para verificar o arquivo de log, né? Bom, eu vou voltar aqui nas opções avançadas, vou clicar em soluções do problema, vou clicar em prompt de comando. Bem, os procedimentos a seguir, a gente vai utilizar uma série de comandos, né, que serão utilizados para reconstruir a partição que a gente chama de partição de boot, partição reservada ao sistema do Windows. Essa partição ela contém vários arquivos e esses arquivos a gente vai reparar eles agora. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta, né, ou utilitário de disco chamado DiskPart, que vai nos auxiliar bastante nesse procedimento. Então esse comando chama o utilitário de disco. Próximo passo, a gente vai listar os discos que estão disponíveis no sistema. Nesse caso, a gente vai localizar que a gente tem aí as unidades de disco, e essas unidades de disco elas estão reservadas da seguinte forma: tem 60 GB para um determinado disco, que é o disco 0, e tenho 15 GB para um segundo disco ali, que provavelmente seja uma partição ou alguma unidade plugada no sistema. No caso, eu vou selecionar o disco 0, que é a maior unidade que eu tenho disponível aí. Eu vou utilizar o comando select disk 0. O número 0 é o índice, né, que vai identificar o disco em questão. Bom, feito isso, eu vou identificar utilizando um comando para exibir detalhes desse disco. Bom, nesse comando ele vai exibir detalhes referentes ao disco, como informações sobre tecnologia, informações bem importantes sobre como está o sistema de partição do meu disco. Então ele está me dizendo que eu tenho, na verdade, duas unidades ali, né? Uma delas é representada pela letra C. O sistema de arquivo NTFS é uma partição. Ela tem 549 megabytes. Essa é a nossa partição em questão. E temos o volume E, que também ele está em NTFS e tem 59 GB, que é referente ao nosso disco local. Então, geralmente quando a gente está rodando um sistema de instalação ou algum sistema de reparação, principalmente através do terminal, através do CMD do Windows, ele normalmente utiliza uma referência diferente do C dois pontos que ele usa para o disco local no ambiente do explorador de arquivos, né? Então tem que ter cuidado com isso aí. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai identificar que a nossa letra, no caso E, é o nosso disco principal, e a nossa letra C é onde está a nossa parte reservada para o sistema. Então agora a gente vai para os próximos passos. Bom, agora a gente vai selecionar a partição 1.
vamos selecionar agora um comando utilizado para atribuir uma letra, tá? A nessa nossa partição selecionada, e vamos utilizar o comando para exibir detalhes do disco. Bom, pode notar então que a nossa partição representada pela letra G é reservada pelo sistema, e a partição representada pela letra E é a que representa o nosso disco local C, na verdade o nosso disco local onde está o Windows, onde está o sistema operacional instalado. Bom, próximo passo é sair do Diskpart. Outra maneira de eu verificar isso, eu posso colocar aqui, ó, executar o Notepad, que é o nosso editor de texto, .exe, e através da janela do menu arquivo, abrir, eu posso chegar até a este computador e comprovar essas informações, ó. Tem ali a minha unidade D como 15 GB vazio, a minha unidade E tem 50.4 GB, tem 25.9 livres, né? Ou seja, o resto está ocupado pelo Windows, e a parte reservada pelo sistema, que tem 532 megabytes livre de 548, ou seja, não tem os arquivos ali, né? Não estão ocupando, não existem os arquivos ali responsáveis pela inicialização. Tá? Então isso é importante, eu posso cancelar, fechar essa janela aí. Bom, agora o nosso próximo comando vai ser utilizado um comando chamado bcdboot, que vai ser responsável por copiar todos os arquivos necessários para que o boot seja executado corretamente e o meu Windows seja carregado para a memória. Tá? Como é que eu vou executar esse comando? Eu vou utilizar então o comando bcdboot e vou informar para o meu computador que no meu caso eu devo copiar da minha letra E, /, Windows, e eu tenho que copiar para dentro da minha unidade, no caso G, que representa a minha partição reservada pelo sistema, tá? Então vou dar um Enter, esperar que essa cópia seja realizada com sucesso, e para finalizar eu executo o mesmo comando, só que eu copio diretamente para o E. Também eu devo copiar esses arquivos para dentro da unidade E, no caso, que representa o meu disco local. Então eu copio para dentro da partição reservada pelo sistema e copio para dentro também do disco local. Feito. Então não esqueçam desse detalhe aqui do Notepad, né? Esse aqui é uma dica muito importante. Ó, pode notar aqui que os valores agora já foram substituídos, né? Ou seja, agora já existem os arquivos aqui na minha partição reservada pelo sistema, onde fica o boot. Bom, feito isso, eu vou reiniciar meu computador. Tá? Nesse caso aqui eu vou mandar desligar e ligar novamente. Feito aí, então, a gente começou a carregar o sistema operacional agora para a memória RAM, ou seja, o problema dos arquivos da partição reservado pelos sistemas terem sido excluídos ou removidos através de algum erro do sistema, alguma atualização, ou até mesmo algum procedimento errado do usuário, foi corrigido dessa forma aqui, utilizando comandos via CMD.